O Fórum de São Paulo era o seu último campo de batalha. Aline Ribeiro já havia perdido tudo: seu marido, seu lar no condomínio de luxo do Morumbi e sua fortuna. Agora, eles estavam prestes a arrancar-lhe a filha, a pequena Isabela. Enquanto a amante de seu marido, com um sorriso zombeteiro, testemunhava do estrado, Aline desabou, suas forças a abandonando. A amante sorriu, acreditando ter vencido. O que ela não sabia era que a juíza, Dona Sofia Mendes, acabara de receber um arquivo que mudaria tudo. Ela não sabia que a juíza estava prestes a levantar o olhar e pronunciar 4 palavras que fariam a sala tremer. Você está presa. Esta não é apenas uma história de divórcio. É o relato de uma mentira tão perfeita que enganou a todos, exceto a única pessoa que não tinha mais nada a perder. O silêncio da Sala 3B da Vara de Família de São Paulo era um peso físico que oprimia Aline Ribeiro. Era um silêncio estéril, sufocante, com um leve cheiro de papel velho, cera de chão e o gosto metálico da ansiedade humana. Por 6 longos meses, esta sala havia sido o seu inferno pessoal. Hoje era o fim. Aline estava sentada rigidamente à mesa da ré, embora neste caso se sentisse uma criminosa. Num divórcio de tão alto risco, sentia-se cada centímetro da criminosa que estavam a retratar. Seus nós dos dedos estavam brancos, agarrados à borda polida de carvalho. Ela não comia há 36 horas, sobrevivendo com café requentado e um medo primordial que lhe esvaziara o estômago. Era um fantasma assombrando sua própria vida. Seu terninho, uma alfaiataria de lã cinza-carvão que outrora a fizera sentir-se poderosa, agora pendia folgado em seu corpo exausto. Seus cabelos loiros, que Tiago costumava dizer que capturavam a luz, estavam presos em um coque severo e funcional que não conseguia esconder as olheiras escuras e arroxeadas sob seus olhos. Do outro lado do corredor estavam eles, seu marido, em breve ex-marido, Tiago Ribeiro, e sua sócia. Tiago era a imagem do sucesso corporativo. Seu terno era um Tom Ford azul marinho escuro sob medida, projetando estabilidade e controle. Ele olhava fixamente para a frente, seu perfil como uma moeda romana, atraente e absolutamente frio. Ele não fizera contato visual com Aline em 82 dias, ela tinha contado. Ao seu lado, mais perto que o seu próprio advogado, estava Camila Bastos. Camila era tudo o que Aline não era. Ela era vibrante, seu cabelo escuro uma cascata brilhante, sua maquiagem impecável. Ela usava um vestido carmesim escuro que era profissional o suficiente para o tribunal, mas sugestivo o suficiente para marcar seu território. Ela era a diretora de reestruturação da Ribeiro Inovações, a empresa que Aline e Tiago haviam construído desde o quarto de estudantes universitários. E era, claro, a amante. Mas Camila não era uma simples destruidora de lares. Ela era a arquiteta de todo este pesadelo. O advogado de Aline, Dr. Pedro Gomes, inclinou-se, sua voz um sussurro baixo e urgente. Ele era jovem, ambicioso e claramente superado pela situação. Mas foi o único advogado que acreditou o suficiente nela para aceitar o caso por comissão, pro bono. Aline, a juíza Mendes está prestes a retomar, sussurrou. O advogado dele, Dr. Ricardo Lima, vai apresentar a moção final. Ele vai trazer a avaliação psicológica. Aconteça o que acontecer, diga o que disserem, você não pode reagir. Você me entende? Não olhe para eles, olhe para mim ou para a juíza. Aline assentiu, sua garganta muito apertada para falar. A avaliação psicológica, a arma que eles haviam forjado para pintá-la como uma mãe instável, paranoica e incapacitada.
a chave para tirar sua filha de 8 anos. Todos de pé, entoou o oficial de justiça, sua voz ecoando na sala cavernosa. A juíza Sofia Mendes entrou, suas togas negras esvoaçando atrás dela. Era uma mulher na casa dos 60 e poucos anos, com fama de não tolerar bobagens e possuía uma mente como uma armadilha de aço. Ela se ajeitou em sua cadeira de encosto alto, seus olhos examinando a sala por cima de seus óculos de leitura. Doutor Lima, disse ela, sua voz cortando a tensão, pode prosseguir com sua moção de encerramento. Ricardo Rick Lima, o advogado de Tiago, levantou-se. Ele era um tubarão num terno de R$10.000, todo dentes e confiança polida. Obrigado, excelência, ele bramiu. Suportamos 6 meses de teatralidade por parte da ré. Ouvimos acusações selvagens de má conduta financeira, peculato e conspiração, tudo sem uma única evidência. O que vimos, no entanto, é um padrão claro e trágico de instabilidade emocional por parte da senhora Ribeiro. Ele gesticulou em direção a Aline. Uma mulher que, consumida pelo ciúme, tentou incendiar a mesma empresa que lhe proporcionou uma vida de luxo. Uma mulher que, por sua própria admissão, se sentiu sobrecarregada e incapaz de lidar com a situação. Pedro Gomes levantou-se num salto. Objeção, excelência. O doutor Lima está deturpando o testemunho de minha cliente. É um argumento, doutor Gomes. É permitida alguma liberdade. Sente-se, disse a juíza Mendes, não com rispidez, mas com firmeza. Lima sorriu. Os fatos são simples. O doutor Ribeiro, com a ajuda da brilhante senhora Bastos, salvou a Ribeiro Inovações da ruína financeira causada pela má gestão imprudente e emocional da senhora Ribeiro. Ele fez uma pausa, pegando um documento encadernado de sua mesa. Mas isto não é mais apenas por dinheiro, excelência. Isto é pelo bem-estar de uma criança. Apresentamos isto, a avaliação psicológica do Dr. Alister Soares, sem relação com este advogado, acrescentou com um sorriso zombeteiro, que conclui que Aline Ribeiro sofre atualmente de, e cito, transtorno de personalidade paranoide e grave labilidade emocional, o que representa um risco potencial para o bem-estar de sua filha menor. As palavras atingiram Aline como um soco físico. Ele mente! Ele mente! Ela pôde sentir o sangue escoar de seu rosto. Portanto, Lima concluiu, sua voz ressoando com falsa simpatia, solicitamos que o tribunal conceda o pedido do doutor Ribeiro, conceda-lhe a custódia total e exclusiva de Isabela Ribeiro e extinga os direitos parentais da senhora Ribeiro pela segurança da criança. Um leve arfar nos lábios de Aline. Extinguir. Eles não estavam apenas pedindo a custódia, estavam tentando apagá-la. Ela olhou para o outro lado do corredor. Tiago ainda olhava para a juíza. Mas Camila virou a cabeça e olhou diretamente para Aline e sorriu. Não foi uma careta triunfante. Foi um sorriso de pena, de condescendência. Era o sorriso de um vencedor tão certo de sua vitória que podia se dar ao luxo de sentir pena do perdedor. Era o sorriso que dizia: você não é nada. Você está acabada. Aquele sorriso quebrou algo dentro de Aline. O chão pareceu afundar. As laterais se inclinaram. As luzes fluorescentes ficaram embaçadas em faixas brilhantes e dolorosas. O rosto da juíza nadou. Aline! A voz de Pedro Gomes soou muito distante. Isso! Aline tentou se levantar. Isso é mentira! Mas o ar estava muito denso. Seus pulmões não inflavam. Um estático preto e esmagador encheu seus ouvidos. Ela viu o rosto em pânico de Pedro enquanto caía para frente, sua mão escorregando da mesa. Então, silêncio e escuridão. Aline Ribeiro desmaiara no tribunal. Não foi sempre assim.
10 anos atrás, a Ribeiro Inovações era apenas Aline e Tiago em um apartamento pequeno, programando até às 3 da manhã, alimentados por pizza barata e um sonho compartilhado. Aline era a arquiteta. Tiago era o vendedor. Ela projetou o revolucionário algoritmo de logística, o sistema de ponta, que podia prever interrupções na cadeia de suprimentos com 98% de precisão. Ele era o visionário carismático que o vendia ao mundo. Eles eram uma equipe perfeita. Ele era o trovão. Ela era o relâmpago. Seu casamento era uma sociedade construída sobre sessões noturnas de brainstorming e uma profunda confiança inabalável. Quando Isabela nasceu, ela pareceu a peça final, perfeita. Aline havia se afastado da programação em tempo integral para criar Isabela, mas nunca se afastou da empresa. Ela fazia parte do conselho. Era a estrategista principal, a pessoa para quem Tiago corria à meia-noite com a gravata desfeita, sussurrando: "Ok, Lena, eu tenho uma ideia louca. Me conte." A gaiola dourada foi construída tão lentamente que ela nem notou as grades. Tudo começou há cerca de 18 meses. Tiago acabara de garantir uma rodada massiva de financiamento da Série C, avaliando a empresa em 2 bilhões de reais. Ele estava nas capas das revistas. Era o oráculo da Avenida Faria Lima. "Precisamos nos profissionalizar, Lena", ele disse durante um jantar em um restaurante tão exclusivo que não tinha placa. "Estamos jogando nas grandes ligas. Preciso de uma diretora de operações, uma verdadeira peso pesado para otimizar as operações." Ele contratou Camila Bastos. Ela veio com um currículo brilhante de uma consultoria de primeira linha em Londres. Ela era brilhante, implacável e falava a linguagem da otimização e da sinergia que havia começado a substituir a linguagem dos sonhos no vocabulário de Tiago. No início, Aline sentiu-se aliviada. Camila cuidava da logística, libertando Aline para se concentrar em Isabela e novos projetos sociais. Mas as otimizações de Camila começaram a aparecer isolamentos. Primeiro, Camila migrou os servidores financeiros da empresa para uma nova plataforma mais segura. As credenciais de acesso de Aline em nível de conselho falharam. "Sinto muito, Aline." Camila havia dito, sua voz pingando cortesia profissional. "É uma nova criptografia. Vamos conseguir um novo login para você. O pessoal de TI está sobrecarregado." O novo login nunca chegou. Em seguida, as reuniões do conselho foram remarcadas. "Um conflito com os novos investidores, Aline. Apenas uma sincronização rápida. Nós te enviaremos as atas." Tiago diria, já a meio caminho da porta. As atas se tornaram resumos vagos e higienizados. Aline, ocupada com a peça escolar de Isabela e um novo projeto de caridade, deixou passar. Ela confiava no marido. A ideia de que ele aprenderia intencionalmente para fora de sua própria vida era tão monstruosa que sua mente simplesmente se recusou a considerá-la. A traição, quando veio, não foi uma descoberta silenciosa. Foi uma explosão. Aline estava planejando uma viagem surpresa de 4º aniversário para Tiago, para a Toscana. Ela usou seu cartão de crédito familiar, aquele que eles tinham há 15 anos, para reservar a vila. "Negado!" Ela franziu a testa. Tentou novamente. "Negado!" Ela ligou para o banco. Um jovem educado e nervoso a colocou em espera por 10 minutos. "Sinto muito, senhora Ribeiro." Ele finalmente gaguejou. Esta conta foi encerrada há 3 meses. O titular principal da conta, o Dr. Ribeiro, consolidou os fundos. "Consolidado no quê?" "Não posso divulgar isso, senhora. A senhora não está mais listada como usuária autorizada em nenhuma das contas do Dr. Ribeiro." O pavor frio começou então. Ela dirigiu até o escritório, uma elegante torre de vidro no centro de São Paulo.
Seu cartão de acesso, que costumava abrir o elevador executivo, emitiu um bip vermelho. Acesso negado. Ela teve que ir à recepção como uma visitante. Aline Ribeiro para ver Tiago Ribeiro. A recepcionista, uma jovem que Aline mesma havia contratado, levantou o olhar com profunda pena. Sinto muito, senhora Ribeiro. O doutor Ribeiro está em reunião. A senhora Bastos é a nova assistente executiva dele e gerencia toda a agenda. Vou ver se ela está livre, Sofia. Aline não esperou. Ela passou pela catraca de segurança, acionando um alarme e correu para o elevador executivo, digitando seu antigo código. Milagrosamente, funcionou. As portas se abriram no 40º andar. O luxuoso carpete cinza, a arte moderna que ela havia escolhido, tudo parecia estranho. O novo escritório de canto de Camila, que costumava ser o salão VIP de clientes, ficava ao lado do de Tiago e, através da parede de vidro fosco do escritório de Tiago, ela os viu. Eles não estavam se beijando. Era quase pior. Camila estava de pé atrás de Tiago, que estava sentado em sua mesa. As mãos dela estavam em seus ombros, massageando-os. Enquanto ela se inclinava, seu queixo enganchado sobre o ombro dele, seu dedo com unhas carmesim apontava algo em seu monitor. Eles eram uma unidade, íntimos, conectados. Um círculo fechado. Aline tropeçou para trás. O som deve tê-los alertado. A porta se abriu. Tiago olhou para ela, seu rosto irritado. Não culpado. Aline, o que você está fazendo? Você acionou o alarme? Meu cartão não funcionou. Ela sussurrou as palavras soando estúpida. O banco. Eles disseram que minhas contas estão fechadas. Tiago suspirou, um som exasperado que ela temia. Aline, este não é o momento. Estamos no meio de um negócio importante. Quem é ela? Perguntou Aline, olhando por cima dele para Camila, que agora estava de pé, com os braços cruzados, a imagem de autoridade calma. Ela é minha diretora de operações, Aline. Como você bem sabe, disse Tiago, saindo para o corredor, fechando a porta atrás de si. E você? Aline não conseguia dizer a palavra. O rosto de Tiago endureceu. O marido irritado se foi, substituído pelo CEO. Camila tem sido fundamental para proteger esta empresa de suas decisões emocionais e impulsivas. Os gastos estavam fora de controle. Aline, o projeto de caridade, a viagem à Toscana. Estamos tentando administrar um negócio. Meus gastos? É o nosso dinheiro, Tiago, meu algoritmo. O algoritmo, ele disse. E este foi o golpe mortal. Era um projeto universitário. A empresa é uma entidade multimilionária que eu e agora Camila gerenciamos. Você é membro do conselho, você não é gerente. Eu sou sua esposa. Seus olhos eram planos, mortos. Os advogados entrarão em contato, Aline. Eles entregarão os papéis em casa. Acho melhor você ficar no Hotel Palácio Tangará por alguns dias. Você está se divorciando de mim? Estou protegendo os ativos, ele disse. E Camila? Ela sufocou. Camila ficará comigo. A casa é um ambiente estável. Claramente você está sobrecarregada. Ele se virou e voltou para seu escritório, a porta se fechando com uma finalidade aterrorizante. Isso foi há 6 meses. Desde então, tem sido uma demolição sistemática. A casa era um ativo matrimonial, mas os advogados de Tiago argumentaram que também era garantia de um empréstimo comercial, e foi hipotecada. Aline foi forçada a morar em um pequeno apartamento alugado. Eles apresentaram provas de sua má gestão, a doação de caridade que Tiago havia coassinado, a viagem cancelada à Toscana, seus gastos extravagantes no supermercado. Tudo foi retorcido, recontextualizado. Simultaneamente,
Camila publicou um artigo brilhante na Forbes Brasil sobre como a Ribeiro Inovações foi salva por uma reestruturação estratégica, posicionando-se como a salvadora da empresa e, implicitamente, Aline como o passivo. Aline ficou sem nada além de um jovem advogado por comissão e a profunda e ardente convicção de que estava sendo roubada. Mas o pior foi a avaliação psicológica. A equipe de Tiago a solicitou, citando seu comportamento errático, invasão do escritório e delírios, alegando que Camila estava roubando. O psiquiatra nomeado pelo tribunal, o Dr. Alistair Soares, teve uma sessão de 20 minutos com ela. Seu relatório era uma obra de ficção, cheia de buzzwords diagnósticas. Paranoide, instável, labilidade. Aline soube com uma certeza nauseante que ele havia sido pago. Mas ela não podia provar. E agora, tendida em um chão frio de azulejos, em uma antessala do tribunal, com um paramédico iluminando seus olhos, Aline soube que havia perdido. O desmaio foi o último prego em seu caixão. Era a prova que eles precisavam. Ela era a mulher instável que eles diziam que era. Ela havia perdido. Camila havia vencido. Para entender a vitória, era preciso entender a atuação de Camila. Aconteceu 2 dias antes do desmaio e foi a obra-prima que selou o destino de Aline. Camila Bastos subiu ao estrado como uma atriz sobe a um palco. Ela jurou com voz clara e calma. Usava uma modesta blusa azul marinho de gola alta. Era a imagem da competência profissional. Ricardo Lima, o advogado de Tiago, conduziu seu interrogatório direto com um tom suave e paternal. Senhora Bastos poderia descrever ao tribunal o estado da Ribeiro Inovações quando foi contratada como diretora de operações. Camila juntou as mãos no colo. Era um caos, disse sua voz tingida de pesar profissional. Tiago, o Dr. Ribeiro, é um gênio criativo, mas o lado administrativo da empresa era uma bagunça. Não havia prestação de contas, nem rastreamento claro de lucros e perdas. Os gastos eram emocionais, não estratégicos. Gastos emocionais? Pode nos dar um exemplo? Certamente! A senhora Ribeiro, em sua capacidade de membro do conselho, iniciou uma doação de 5 milhões de reais para uma nova organização de caridade de arte infantil não verificada. Um gesto maravilhoso, é claro. Ela sorriu calorosamente, mas não estava orçado e quase causou um descumprimento de um de nossos covenants com nossos investidores. Foi impulsivo. Pedro Gomes levantou-se num salto. Objeção! Minha cliente testemunhou que o Dr. Ribeiro coassinou essa doação. E a senhora Bastos está testemunhando sobre o contexto financeiro, replicou a juíza Mendes. Continue, senhora Bastos. Obrigada, excelência. Camila virou-se para a juíza, uma imagem de honestidade sincera. Meu trabalho era estancar a hemorragia. Tive que tomar decisões difíceis. Isso, infelizmente, criou atrito com a senhora Ribeiro, que estava acostumada a, bem, operar sem supervisão. Lima passeou. Senhora Bastos, a senhora ouviu as acusações que a senhora Ribeiro fez de que a senhora a deixou de lado, que a excluiu das finanças da empresa. Como a senhora responde a isso? Camila pareceu genuinamente ferida. Parte o meu coração, na verdade. Sua voz baixou. Eu admiro profundamente a Aline. Ela é a mãe do filho de Tiago. Mas ela estava lutando. Quando migramos para o novo servidor seguro, um requisito inegociável de nossos novos investidores, ela pareceu encarar isso como um ataque pessoal. Ela se recusou a completar os protocolos de segurança, esquecia suas senhas, depois acusava o departamento de TI de fazer gaslighting com ela. Aline, sentada em sua mesa, sentiu uma onda de raiva. Mentiras! Você nunca enviou os protocolos.
E sobre seu relacionamento pessoal com o Dr. Ribeiro? Perguntou Lima, seu tom mudando para o de um amigo preocupado. Camila corou levemente. Foi uma atuação perfeita. O Dr. Ribeiro e eu desenvolvemos um profundo respeito mútuo. Estávamos juntos nas trincheiras tentando salvar esta empresa. Ele estava em uma posição muito difícil. O casamento dele estava... Bem, ele se sentia muito pouco apoiado. Ele se sentia emocionalmente abandonado. O relacionamento de vocês se tornou romântico? Sim, disse sua voz pequena. Depois que ele se separou formalmente da senhora Ribeiro e se mudou da casa conjugal, não antes. Outra mentira, uma mentira limpa, simples e devastadora. Nós nos apaixonamos, disse Camila, ousando olhar para Tiago com um olhar suave e de apoio. Eu amo, e amo Isabela como se fosse minha. Tudo o que sempre quis foi proteger os dois. Primeiro a empresa e agora a família. Ela tinha conseguido. Em 20 minutos, ela havia reescrito toda a narrativa. Ela não era uma amante, era uma salvadora, não era uma ladra, era uma administradora financeira. Aline não era uma vítima, era uma ex-esposa, amargurada e instável. Era a vez de Pedro Gomes para o contra-interrogatório. Ele era bom, mas estava superado. Ele estava tentando lutar contra um tanque com um estilingue. Senhora Bastos, não é verdade que 6 semanas após sua contratação, a senhora havia redigido documentos para criar 3 novas empresas de fachada offshore nas Ilhas Cayman? Perguntou Pedro, sua voz aguda. Sim, isso está correto, respondeu Camila suavemente. Para a otimização fiscal e para manter os direitos de propriedade intelectual internacionais, é um princípio financeiro básico para uma corporação multinacional. E não é verdade que a senhora é a única signatária dessas contas? Como diretora de reestruturação, sim. Esse é o meu dever fiduciário. Todas as contas estão, é claro, totalmente auditadas e transparentes para o Dr. Ribeiro e nosso conselho, mas não transparentes para a senhora Ribeiro, outra membro do conselho. Como testemunhei, disse Camila, seu tom paciente, como se estivesse falando com uma criança. A senhora Ribeiro, infelizmente, não completou os protocolos de segurança para acessar o novo portal. É uma tragédia de tempos. Pedro passeou frustrado. Ele sabia que ela estava mentindo. Ele simplesmente não conseguia provar. Senhora Bastos, ele disse, mudando de tática. Qual é exatamente o seu histórico? Seu currículo diz que a senhora esteve na AQS Capital, em Nova York, de 2015 a 2020. Não conseguimos encontrar nenhum registro desta firma. Lima levantou-se. Objeção. Assédio. O advogado está em uma expedição de pesca. Permitirei, disse a juíza Mendes, inclinando-se ligeiramente. Responda à pergunta, senhora Bastos. Camila não piscou. A AHS Capital era um fundo familiar privado, Excelência. Não estava registrado publicamente. Gerenciávamos os ativos da herança Van Kriegen. Depois que o Dr. Van Kriegen faleceu, o fundo foi dissolvido. Tudo é perfeitamente normal. Ela tinha uma resposta para tudo. Cada porta que Pedro tentava abrir, Camila já havia fechado e barricado. Ele insistiu por mais 1 hora, tentando encontrar falhas em sua história sobre a migração do servidor, sobre as transferências bancárias que ela autorizou, sobre a cronologia de seu romance com Tiago. Mas ela era impecável. Era uma fortaleza de mentiras polidas, razoáveis e corporativas. Quando ela finalmente se retirou do estrado, Aline sentiu o caso desmoronar. Camila havia se inoculado. Ela havia apresentado uma narrativa tão convincente e tão sólida que a própria história de Aline agora parecia, até para a própria Aline, como os devaneios de uma mulher paranoica. Naquela noite,
A visita de Aline com Isabela foi supervisionada. Uma assistente social de rosto severo sentou-se em seu pequeno apartamento alugado, tomando notas enquanto Aline lia Boa Noite, Lua. Quando Isabela chorou: "Eu quero ir para casa, mamãe." Aline teve que conter seus próprios soluços. "Nós vamos, querida," ela havia prometido, sua voz embargada. "Nós vamos." Mas enquanto estava sentada no tribunal 2 dias depois, ouvindo Lima ler a avaliação de mãe inapta, ela soube que essa promessa era uma mentira. Ela sabia que a atuação de Camila lhe havia custado tudo. Quando Aline voltou a si, a primeira coisa que sentiu foi o chão frio. A segunda foi uma vergonha profunda e esmagadora. "Ela está consciente", disse uma voz áspera. Um paramédico estava ajoelhado sobre ela. "Aline, você me ouve?" Era Pedro Gomes. Seu rosto estava pálido, sua gravata desfeita. "Você desmaiou. Estamos na antessala." Eu... Aline tentou se levantar, mas o paramédico a empurrou suavemente para baixo. "Fique deitada por um momento, senhora. Sua pressão arterial está alta." "O que aconteceu?" sussurrou Aline, a vergonha queimando sua garganta. "O que a juíza disse?" "Ela decretou um recesso de 30 minutos, disse Pedro, sua voz tensa com uma emoção que ela não conseguia identificar. "Aline, apenas respire. O oficial de justiça e eu te tiramos." Ela sorriu, sussurrou Aline, as lágrimas brotando. "Pedro." Ela sorriu enquanto eu caía. Ela sabia que tinha vencido. "Aline, preciso que você me escute", disse Pedro agarrando sua mão. Ele vibrava com uma energia nova e frenética. "Preciso que você se sente. O paramédico lhe dará água e uma pílula de glicose. Preciso que você recupere a cor no rosto. Preciso que você volte para aquela sala." "Por quê? Eu perdi, ela é muito boa." "Não." Pedro cravou seus olhos nos dela. "Ela não é boa, ela é descuidada e é arrogante." "Do que você está falando? Ela é impecável." Pedro balançou a cabeça. Um sorriso selvagem, quase assustador, se espalhou por seu rosto. Ela era, até esta manhã. Enquanto Lima estava dando sua volta da vitória, recebi uma mensagem. Meu investigador particular finalmente decifrou. Aline olhou para ele confusa. "Investigador particular? Pedro, você não pode pagar um investigador particular." "Eu não posso," ele assentiu. "Mas meu velho colega de faculdade, Dr. Ricardo Cortez, é um dos melhores contadores forenses da região. Ele me devia um grande favor. Ele tem trabalhado nisso pro bono por 2 semanas, desde o testemunho de Camila sobre a HS Capital e a herança Van Kriegen." "Ei, disse Pedro, puxando seu telefone. "A herança Van Kriegen não existe, nunca existiu." Ele executou uma busca profunda sobre ela. "Camila Bastos é uma identidade que só existe há 5 anos. Ele virou a tela do telefone para a Aline. Nela havia uma foto policial, granulada de 5 anos atrás de Salvador. A mulher tinha cabelo castanho acinzentado e um nariz diferente, mas os olhos eram os mesmos. "Conheça Sara Guedes", disse Pedro. "Procurada em Salvador por fraudar um CEO de tecnologia. Procurada em Curitiba por um golpe semelhante. Ela não é apenas uma amante, Aline. Ela é uma profissional. Ela visa fundadores de tecnologia self-made. Ela se infiltra como especialista financeira. Cria empresas de fachada offshore. E então, ao longo de um período de 12 a 18 meses, ela os drena. Ela nunca ajudou o Tiago a esconder o dinheiro de você. Ela estava roubando os dois. A mente de Aline, preguiçosa pelo desmaio, lutou para acompanhar. Roubando? Tiago também? Sim, ele era apenas o alvo. Você era apenas o obstáculo.
Ricardo Cortez rastreou essas contas padrão de paraísos fiscais no Cayman. Elas não apenas detêm a propriedade intelectual da Ribeiro Inovações. Nos últimos 6 meses, Camila, ou Sara, tem desviado milhões, pequenas transferências no início, disfarçadas de taxas de consultoria, manutenção de servidores, serviços de investimento. Mas nas últimas 48 horas, após o testemunho dela, ela começou a liquidar. Ela estava planejando fugir do país esta noite. Meu Deus! Sussurrou Aline. Ricardo encontrou o voo, disse Pedro, sua voz subindo. Uma passagem só de ida para Zurique, reservada no nome de Sara Guedes. Ele conseguiu o manifesto de voo. Ele conseguiu as transferências bancárias. Ele conseguiu tudo. Mas Tiago a autorizou, disse Aline. Ele deu poder de assinatura a ela. Ele deu poder de assinatura a Camila Bastos nas contas comerciais, explicou Pedro, falando mais rápido agora. Ele pensou que ela estava apenas movimentando dinheiro para protegê-lo de você no divórcio. Ele não tinha ideia de que ela estava movendo o dinheiro dessas contas para novas contas sob o nome real dela. Ele era a cobertura dela. Ele estava tão cego por sua própria ganância e seu caso que fez de sua amante a única executora de sua própria ruína financeira. O paramédico terminou de verificar seus sinais vitais e olhou para Pedro. Senhor, ela precisa descansar. O senhor deveria levá-la ao hospital para observação. Não, disse Aline. Sua voz rouca, mas com um novo aço nela. Ela balançou as pernas para fora do lado do banco e se sentou. A sala girou por 1 segundo, então estabilizou. A vergonha havia sumido, substituída por uma fúria fria, aguda e justa. Ela havia construído aquela empresa. Aquele dinheiro era o futuro de sua filha. E este parasita estava tentando roubá-lo. Pedro! Disse Aline, pegando a garrafa de água dele e bebendo metade. Você enviou isso para a polícia? Eu enviei para o Ministério Público e para os oficiais de Justiça Federal, disse Pedro. O MP tem tentado obter um mandado de prisão de emergência para ela, mas está preso com um juiz. Eles estavam preocupados que ela fugisse se fizéssemos um movimento. Ela está na sala, disse Aline levantando-se, suas pernas trêmulas, mas firmes. Ela pensa que ganhou. Ela não irá a lugar nenhum até que a juíza lhe entregue minha filha. Pedro olhou para o relógio. O recesso termina em 5 minutos. Bom, disse Aline. Ela espirrou água fria no rosto da pia do canto. Ela tirou o elástico do cabelo, deixando-o cair sobre os ombros. Ela olhou para o seu reflexo. Os olhos arroxados ainda estavam lá, mas o medo havia sumido. Qual é o plano, Pedro? O investigador do MP está lá fora. Acabou de chegar. Ele vai me passar o arquivo enquanto entramos. Eu vou apresentá-lo como nova evidência. Evidência de fraude criminal e perjúrio que afeta diretamente a disposição dos ativos matrimoniais e o bem-estar da criança. A juíza Mendes vai permitir? Ela é muito rigorosa com a verdade, disse Pedro. Ela não vai permitir que uma testemunha cometa perjúrio em seu tribunal e depois entregue uma criança a essa mesma testemunha. Aline respirou fundo. Ok, vamos. Ao empurrar a porta para voltar para a sala, ela sentiu uma estranha calma fria. Não havia acabado. Ela tinha desmaiado e a amante tinha sorrido. Mas o terceiro ato estava apenas começando. O caminho de volta para a sala 3B foi o mais longo da vida de Aline. Os sussurros cessaram quando ela entrou. Ela viu Camila e Tiago em sua mesa. Camila inclinou-se para Lima, sussurrando algo, e os dois compartilharam uma risada pequena e complacente. Tiago apenas parecia irritado, como se a emergência médica de Aline fosse um inconveniente pessoal, um atraso em seu dia. Aline e Pedro sentaram-se. Aline colocou as mãos sobre a mesa,
forçando-as a permanecerem quietas. Ela não olhou para ninguém, apenas olhou para o selo de madeira do estado de São Paulo na parede atrás do estrado da juíza. Todos de pé. A juíza Mendes voltou a entrar. Ela parecia cansada, e seu olhar para Aline era aguçado. Senhora Ribeiro, a senhora está clinicamente apta para continuar? Sim, excelência, disse Aline. Sua voz era clara, não tremeu. Do outro lado do corredor, as sobrancelhas de Camila se arquearam em surpresa. Ela esperava lágrimas, histeria. Ela não esperava esta compostura fria e calma. Muito bem, disse a juíza. Doutor Lima concluiu sua moção. Doutor Gomes, a senhora tem alguma resposta antes que eu dite a sentença? Sim, excelência, disse Pedro, levantando-se. Ele segurava uma pasta fina de papel manila. Tinha sido entregue a ele por um homem em um terno amassado que estava esperando do lado de fora da porta. Excelência, disse Pedro. Nos últimos 30 minutos recebemos novas provas materiais. Provas de que todo este processo se baseia em uma campanha de fraude patológica e perjúrio. Lima levantou-se instantaneamente. Objeção. Grande teatro. Esta é uma tática desesperada de última hora. Qualquer prova que ele tenha é inadmissível. O período de descoberta está encerrado. Eu normalmente concordaria, doutor Lima, disse a juíza Mendes, apertando os olhos. Mas fraude patológica é uma acusação muito forte, doutor Gomes. Isso é melhor não ser um desperdício de tempo do tribunal. Não é, excelência, disse Pedro. Ele colocou a pasta na escrivaninha do oficial de justiça. Esta prova demonstra que a testemunha, a senhora Camila Bastos, cometeu perjúrio em múltiplas ocasiões. Demonstra que ela está atualmente, neste momento, no processo de liquidar 100% dos ativos da Ribeiro Inovações em contas estrangeiras sob uma identidade roubada. Demonstra que ela é, de fato, uma fugitiva da justiça chamada Sara Guedes. O silêncio na sala foi absoluto. Aline os observou. Tiago enrijeceu, sua cabeça girando para olhar para Pedro. Ele parecia confuso, não culpado, irritado. Camila. Ela permaneceu imóvel, de uma maneira assustadora e perfeita. Seu sorriso havia sumido, congelado no lugar. Ela parecia uma estátua de mármore. Doutor Lima, disse a juíza, sua voz perigosamente baixa. O senhor tem alguma resposta a isso? Lima bufou, mas sua bravata estava vacilando. Excelência, isso é absurdo. Sara Guedes, identidade roubada. Esta é a mesma paranoia sobre a qual a avaliação do Dr. Soares alertou. O Dr. Gomes está difamando uma respeitada profissional financeira. Camila inclinou-se e sussurrou furiosamente no ouvido de Lima. Ele assentiu, sua confiança voltando. Excelência, minha cliente, a senhora Bastos me informa que isso é uma calúnia ridícula. Ela é quem diz ser. Ela nunca ouviu falar de uma Sara Guedes. É uma tentativa patética e desesperada de difamar sua reputação. Então o senhor não terá objeção, replicou Pedro suavemente à juíza. A juíza Mendes estendeu a mão. Oficial de justiça, traga-me o arquivo. Ela o abriu. A sala observou enquanto a juíza, uma mulher famosa por sua imparcialidade, lia. Eles não podiam ver os documentos, mas podiam ver o rosto dela. Suas sobrancelhas se ergueram. Ela colocou seus óculos de leitura, inclinando-se mais perto. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e branca. Ela leu por 3 minutos completos. Quando terminou, ela esquadrinhou cuidadosamente os papéis e os colocou em sua escrivaninha. Ela não olhou para Pedro. Ela não olhou para Aline. Ela olhou diretamente para Camila Bastos. Senhora Bastos, disse a juíza,
sua voz como gelo a quebrar. A senhora informou ao seu advogado há pouco que nunca ouviu o nome Sarah Guedes. Isso está correto? Camila se levantou. Sua voz estava tensa, mas ela ainda estava interpretando o papel. Sim, Excelência, não tenho ideia de quem seja. Então a senhora pode explicar isto? A juíza levantou uma folha de papel. Era o manifesto de voo. Esta é uma passagem só de ida para o voo 88 da Swiss Air com partida de São Paulo, GRU, hoje à noite, às 21h15, destino Zurique. Foi reservado há 3 dias. O nome na passagem é Sarah Guedes. O cartão de crédito usado para reservá-lo, no entanto, é um American Express, emitido para Camila Bastos. O sangue escoou do rosto de Camila. Ela não era mais uma estátua. Era um animal encurralado. Eu não sei, ela gaguejou. Isso não é possível. Meu cartão deve ter sido roubado. Roubado? Repetiu a juíza. Então, talvez a senhora possa explicar isto. Ela segurou outra pilha de papéis. Estas são autorizações de transferência bancária da conta Holding da Ribeiro Inovações no Cayman. Nas últimas 48 horas, elas documentam a movimentação de, vejamos, 94 milhões de reais. 94 milhões de reais transferidos para uma conta numerada suíça. Uma conta que, de acordo com os oficiais de justiça do MPF, que também estão investigando a senhora, é controlada por uma Sarah Guedes. Tiago Ribeiro fez um som, um engasgo abafado. 94. Ele agarrou o braço de seu próprio advogado. Rick, do que ela está falando? A conta do Cayman era apenas para a propriedade intelectual. Só tinha 10 milhões. Você me disse que era apenas otimização fiscal. Balbuciou Lima, olhando para Camila. O sangue escoava de seu próprio rosto ao perceber que seu cliente havia mentido para ele. Ela o havia tornado um cúmplice involuntário da fraude. Silêncio! Latiu a juíza Mendes. Seu martelo bateu na mesa, o som reverberando como um tiro. Senhora Bastos, continuou a juíza, sua voz letal. Estas transferências bancárias exigiam uma autenticação de 2 passos, uma senha e uma chave de assinatura digital. Dado a reação do Dr. Ribeiro, claramente ele não as autorizou. Mas a senhora, sim, como única signatária. A senhora usou sua chave digital, que estou disposta a apostar que está atualmente em seu laptop, naquela bolsa de grife bem ao seu lado. Os olhos de Camila voaram para sua bolsa. Foi um olhar fatal, revelador. Eu estava protegendo os ativos. Camila tentou, sua voz subindo para um pânico estridente. Dela, de Aline, ele estava tentando apreendê-los. Eu estava movendo-os para a custódia. Tiago sabia. Ele sabia. O senhor sabia, Dr. Ribeiro? Perguntou a juíza, seu olhar cortando-o. O senhor sabia que sua associada estava transferindo 94 milhões de reais do dinheiro de sua empresa para uma conta bancária suíça sob um nome falso? Tiago Ribeiro parecia ter sido atingido por um raio. Ele olhou da juíza para Camila, sua mente finalmente, juntando as peças. O amor, o apoio. A narrativa de nós contra o mundo. Tudo era uma mentira. Ele não era o parceiro dela. Ele era a marca dela, o alvo dela. Não. Ele sussurrou, balançando a cabeça. Não, ela disse... Camila, você me disse que era só. Você me disse... Idiota! Gritou Camila. Sua máscara de sofisticação fria completamente desaparecida, substituída pelo rosto cru e feio de uma ladra comum. Vocês dois mereciam isso, você com seu ego e ela. Ela cuspiu apontando para Aline. Com a sua insignificância. Eu construí isso, eu o salvei, era o meu dinheiro. Isso, disse a juíza Mendes, é uma confissão e é perjúrio. Ela olhou para o oficial de justiça,
depois para os 2 oficiais à paisana, que haviam entrado silenciosamente pela parte de trás da sala. Aline observou seu coração batendo contra as costelas. Ela mal respirava. Camila viu os oficiais. Seu pânico se transformou em terror animal. Ela agarrou sua bolsa de laptop e tentou fugir pela porta lateral. "Oficial de justiça, detenha-a!" ordenou a juíza. O oficial de justiça, um homem grande e corpulento, moveu-se com surpreendente rapidez, bloqueando seu caminho. Ela tentou recuar, mas os 2 oficiais já estavam lá. Um deles, uma mulher, pegou o braço de Camila com um aperto firme e sem rodeios. "Me soltem!" gritou Camila. "Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos!" A juíza Mendes levantou-se em toda a sua altura, irradiando uma autoridade que apequenava a todos na sala. O tribunal estava em silêncio. Aline olhou para Camila, que agora estava imobilizada, seu vestido carmesim torcido, seu cabelo perfeito, uma bagunça. Então a juíza pronunciou as palavras. Camila Bastos, também conhecida como Sara Guedes, declarou a juíza Mendes, sua voz ressoando com a fria e clara finalidade da justiça absoluta. "Você está presa sob suspeita de fraude eletrônica, roubo de identidade e múltiplas acusações de perjúrio em minha sala." O clique das algemas foi o som mais alto que Aline já tinha ouvido. Camila não foi apenas presa. Ela explodiu. No momento em que o aço frio tocou seu pulso, a luta se esvaiu dela, substituída por uma torrente de raiva vitriólica. "Vocês vão se arrepender disso!" ela gritou, virando a cabeça, seus olhos encontrando Tiago. "Tolo, patético e fraco. Eu fiz tudo, eu te criei, e você..." Sua visão desviou para Aline. "Você acha que venceu? Ele nunca vai te amar. Ele está vazio. Você ganhou um homem vazio e quebrado. Senhora Bastos, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Eu sugiro fortemente que o use", disse a oficial que a prendia, puxando-a com firmeza em direção à saída. "Ele estará falido pela manhã!" Ela guinchou um último golpe de despedida. "Eu já liquidei tudo! Vocês 2 estão arruinados! Eu ainda ganho! Eu ganho!" E então ela se foi, arrastada pela porta lateral, seus gritos ecoando pelo corredor de mármore, até que finalmente foram cortados pelo fechamento de uma porta pesada. A sala ficou em um estado de choque atordoado e reverberante. Ricardo Lima, o advogado de Tiago, desabou em sua cadeira. Seu rosto estava acinzentado. Sua carreira, construída sobre a representação dos ricos e poderosos, estava agora ligada a uma fraude catastrófica de alto perfil. Ele olhava para seu cliente, Tiago, com uma mistura de pena e absoluto desgosto. Tiago Ribeiro estava completamente destruído. Ele olhava para a porta por onde Camila havia desaparecido. Não era apenas um homem que havia sido fraudado. Era um homem que acabara de ver toda a sua autoimagem em pedaços. Ele havia sacrificado sua esposa, sua família e sua integridade por uma mulher que o estava roubando cegamente. Ele era o oráculo da Faria Lima, o visionário, o gênio, e havia sido feito de idiota por uma golpista comum. Ele levou a cabeça às mãos. Seus ombros tremiam em soluços silenciosos. Finalmente a juíza Mendes sentou-se, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, deixando o silêncio se espalhar. Aline e Pedro simplesmente ficaram esperando. Após um longo minuto, a juíza Mendes recolocou os óculos. Seu olhar era suave agora e pousou em Aline. "Senhora Ribeiro", disse sua voz suave, "a senhora passou por uma provação que este tribunal, que eu lamento profundamente. Parece que a senhora era a única em toda esta equação que estava dizendo a verdade.
O sistema não conseguiu ver isso. Aline apenas assentiu, as lágrimas brotando em seus olhos, não de medo desta vez, mas de um vasto e doloroso alívio. Dr. Ribeiro, disse a juíza, sua voz endurecendo novamente. Tiago levantou o olhar, seu rosto inchado e vermelho. Ele parecia 10 anos mais velho. Doutor, disse a juíza, o senhor é, com toda a probabilidade, vítima de uma fraude criminal massiva, mas o senhor também é o autor de sua própria desgraça. Sua impressionante arrogância e ganância o levaram a tentar fraudar sua esposa, sua parceira de 15 anos e a mãe de sua filha. O senhor conspirou para despojá-la de seus bens, sua reputação e sua filha. Ao fazê-lo, o senhor entregou as chaves de todo o seu reino a uma predadora. O senhor é, em resumo, um tolo e um negligente. Aliás, Tiago estremeceu com cada palavra. O Ministério Público, continuou a juíza, trabalhará com as autoridades federais para tentar recuperar os ativos que a senhora Bastos ou Guedes roubou. Dado que eles estão em uma conta numerada suíça, eu não seria otimista. A Ribeiro Inovações, tal como o senhor a conhece, está provavelmente insolvente. Então eu, sussurrou Tiago, não tenho nada. O senhor tem menos do que nada, Dr. Ribeiro, disse a juíza Mendes. O senhor tem o seu nome, que agora é tóxico, e o senhor tem as consequências de suas ações. Ela olhou para o arquivo. Dada esta revelação, todas as moções e depoimentos anteriores são anulados. A avaliação psicológica do Dr. Alistair Soares, ela disse, levantando o documento com a ponta dos dedos como se estivesse contaminado. Será encaminhada ao Conselho Regional de Medicina para revisão imediata. Suspeito que sua licença será revogada até o final do mês. Ela olhou para Lima. Dr. Lima, sua conduta neste caso foi, na melhor das hipóteses, intencionalmente ignorante. Seria prudente que o senhor contratasse seu próprio advogado. Finalmente ela olhou para Aline e Pedro. Dr. Gomes, o senhor realizou um trabalho exemplar. O senhor é um crédito para sua profissão. Pedro, atordoado, apenas disse, obrigado, excelência. Agora, disse a juíza, ainda estamos em um processo de divórcio e há a questão de uma criança. Todos os ativos do casamento Ribeiro ficam por meio deste congelados, pendentes do resultado da investigação federal de fraude. O que for recuperado, se é que algo for, será colocado em um trust, e a senhora Ribeiro será a única administradora. Ela respirou fundo. Quanto à custódia de Isabela Ribeiro. Dr. Ribeiro, o senhor demonstrou uma catastrófica falta de julgamento. O senhor participou voluntária e conscientemente de um caso extraconjugal. O senhor conspirou para cometer fraude contra sua cônjuge. E o mais condenatório, o senhor trouxe uma criminosa fugitiva perigosa para o seu lar e para a vida de sua filha. O senhor é, por qualquer definição, um pai inapto. A cabeça de Tiago levantou num sobressalto. Não, por favor, ela é minha filha, eu a amo. O seu amor não o impediu de tentar extinguir os direitos da mãe dela com base em provas falsificadas, disse a juíza Mendes, sua voz como ferro. O senhor não pode usar sua filha como escudo agora. Com efeito imediato, Aline Ribeiro recebe a custódia legal e física exclusiva de Isabela Ribeiro. As visitas do Dr. Ribeiro serão supervisionadas por 2 horas, 2 vezes por mês, em uma instalação estadual, pendente de uma nova avaliação psicológica, uma que eu ordenarei. Ela levantou seu martelo. Este divórcio é concedido. Todas as moções da ré são afirmadas, todas as moções do autor são negadas. Este caso está encerrado, suspendemos a sessão. O martelo bateu, acabou. Aline não se moveu por 1 minuto completo. Ela apenas se sentou,
ouvindo os sons da sala se esvaziando. Ela ouviu Ricardo Lima dizer a Tiago: "Nós vamos apelar", e ouviu a resposta morta e vazia de Tiago. "Com o quê?" Pedro Gomes colocou a mão em seu ombro. "Aline, acabou. Você venceu." Aline virou-se para ele e a compostura que ela manteve pela última hora finalmente se quebrou. Ela não soluçou. Ela simplesmente deixou as lágrimas escorrerem por seu rosto. Um fluxo silencioso e constante de 6 meses de terror, dor e exaustão. "Você salvou minha vida, Pedro", ela sussurrou. "Você salvou a vida da minha filha." "Você salvou a si mesma", disse Pedro, seus próprios olhos úmidos. "Você nunca desistiu. Agora vamos sair daqui. Alguém está esperando por você." Ele a ajudou a se levantar. Suas pernas ainda tremiam, mas desta vez era de alívio. Eles saíram da sala passando por grupos de repórteres atordoados que já gritavam em seus telefones sobre a prisão da amante milionária. Eles passaram por Tiago, que estava sentado sozinho em sua mesa, um bilionário no papel que não podia pagar uma xícara de café. Ele era um fantasma assombrando as ruínas da vida que ele mesmo havia incendiado. Aline olhou para ele não com ódio, nem mesmo com pena. Ela apenas olhou, e então continuou andando. Ela não se sentia uma vencedora, ela não sentia alegria, ela se sentia calma, ela se sentia como uma sobrevivente que acabara de chegar à costa depois de um naufrágio. Pedro a acompanhou pelo longo corredor de mármore e pelas enormes portas da frente do Palácio da Justiça. O sol de São Paulo estava brilhante e a fez estremecer. E então ela a viu de pé ao pé dos degraus. Ao lado do sedã preto de Pedro estava sua filha. Pedro deve ter feito arranjos para que a assistente social a trouxesse, antecipando um bom resultado, embora certamente não isso. Isabela, com seu cabelo escuro em tranças, a viu. Seu rosto, que estivera ansioso e pequeno, explodiu com luz. "Mamãe." Ela começou a correr e subiu os degraus. Aline desceu, cambaleando para encontrá-la, caindo de joelhos sobre a pedra dura. Isabela se chocou contra seu peito. Seus pequenos braços se enrolaram no pescoço de Aline, tão forte que doeu. "Mamãe, mamãe, mamãe!" Isabela cantou, enterrando o rosto no cabelo de Aline. Aline a abraçou, balançando-a, seu corpo tremendo. "Eu te peguei", sussurrou Aline, sua voz rouca. "Eu te peguei." "Acabou? Estamos seguras? Vamos para casa." Ela olhou para Pedro, que estava sorrindo, seu rosto um mapa de pura exaustão e orgulho. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha empresa. Seu nome estava em todas as notícias, ligado a um escândalo que seria falado por anos. Ela estava começando do zero. Mas enquanto segurava sua filha em seus braços, sentindo o batimento cardíaco frenético e feliz de Isabela contra o seu, Aline Ribeiro soube que não havia perdido nada de valor. Ela tinha desmaiado. A amante tinha sorrido. A juíza havia ditado justiça. E Aline havia sobrevivido. Ela tinha sua filha. Ela tinha seu nome. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava livre. O martelo cai, mas a história não termina aí. Aline e Isabela tiveram que reconstruir suas vidas do nada, armadas apenas com sua resiliência e a verdade. Tiago Ribeiro enfrentou anos de processos judiciais e Camila Bastos, ou Sara Guedes, foi sentenciada a 20 anos em uma prisão federal por fraude e roubo de identidade. Esta história é um lembrete brutal de que as mentiras mais perigosas são aquelas que contamos a nós mesmos e que a arrogância é sempre um prelúdio para a queda. Demonstra que mesmo quando você está à beira do colapso,
Mesmo quando você desmaia sob o peso da injustiça, sempre há esperança. Às vezes, a pessoa que parece ter todo o poder é apenas aquela que tem mais a perder. Pergunta para o público: qual parte da decisão da juíza Mendes foi a mais satisfatória para você? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser mais histórias da vida real sobre drama, traição e a reivindicação final, certifique-se de compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal. Você não vai querer perder o que descobriremos a seguir.